Você vai pro inferno. Querendo ou não, você vai pro inferno. Mas calma, não pula esse vídeo. Não é nenhum xingamento, nem sequer um desejo meu que isso aconteça. Mas as escrituras falam isso. Sim, a Bíblia fala isso. Seja bom ou seja mal, todos vão para o inferno. E não é uma espécie de purgatório, um julgamento eterno dos seus erros ou algo do tipo. É algo bem mais simples e eu vou te explicar. Mas primeiro vamos fazer uma pergunta. Será que a pessoa precisa ser purificada depois que morre? Ou pagar eternamente pelo seu pecado? Primeiro, vamos recorrer à palavra de Deus, porque é nela que está a verdade. Como disse Cristo, a verdade vos libertará. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nos libertar de um medo horrível do purgatório e do inferno. Vamos ler Romanos 6:7. Ali você pode ler, veja na sua própria Bíblia, veja se a pessoa precisa pagar alguma coisa depois que morre. Fica com esse texto na mente. Então, como vimos aí, a pessoa quando morre é absolvida do seu pecado. Então vamos refazer a pergunta. Será que a pessoa precisa ser purificada depois que morre ou pagar eternamente pelo seu pecado? Você pode tirar a sua própria conclusão. Mas por favor, antes de considerar quaisquer dessas coisas que eu vou falar nesse vídeo, ore e deixe a sua mente e coração aberto à verdade. Peça que Deus o dê entendimento e discernimento das palavras da sua escritura. Mas então, de onde vem a crença do purgatório? Os antigos gregos acreditavam no limbo e no purgatório. Já viu algum filme de mitos gregos onde tem um reino de mortos e tem um ser supremo que rege quem vai e quem não vai para lá? Geralmente esse ser é retratado como tendo chifres e assim por diante, é um bicho feio. Pois então, influenciado pela filosofia grega, Clemente de Alexandria afirmou que os mortos podem ser purificados por um fogo purificador. Mas de acordo com o livro A História das Doutrinas Cristãs, foi o Papa Gregório I que enfatizou que o fogo do purgatório é uma crença incontestável. Esse livro também diz que Gregório foi Papa de 590 a 604 d.C. e costuma ser chamado de o inventor do purgatório. A Igreja Católica adotou o purgatório como um ensino oficial nos concílios de Lyon em 1274 e Florença em 1439, e confirmou isso no Concílio de Trento em 1547. Vamos deixar bem claro aqui nesse vídeo que isso não é nenhum tipo de intolerância religiosa, é apenas parte da história sendo destacada. Até porque não foi apenas a Igreja Católica que aderiu a esse ensino. Mas você pode se perguntar, então, por que acrescentar isso como ensino verídico, sendo que a pessoa que morre é absolvida do seu pecado? Você mesmo pode tirar suas conclusões. Será isso uma forma de oprimir os seus fiéis? Bom, deixe sua opinião nos comentários. Segundo o que estamos vendo, o ensino do purgatório é um ensino pagão adotado pela chamada patrística. Então, por que eu comecei o vídeo dizendo que todos vão ao inferno, se segundo o que eu mesmo estou afirmando, o purgatório não existe? Agora vamos mudar a palavra para inferno, que as pessoas juntam essas duas crenças do inferno e purgatório como sendo uma só crença, a mesma coisa. Mas de onde vem a palavra inferno? Por que nós usamos?
Algumas traduções mais antigas da Bíblia em português, como a versão Almeida, usam a palavra inferno em alguns versículos, como Salmo 16:10 e Atos 2:27 na parte A. Como mostra essa ilustração religiosa, muitas pessoas acreditam que o inferno é um lugar de fogo eterno, onde os maus são punidos. Então, purgatório e inferno são a mesma coisa. Se está na Bíblia, então existe, você poderia dizer. Mas vamos ver de onde vem a palavra inferno. Muitas Bíblias mais antigas traduzem como inferno as palavras hebraicas Sheol e Hades, ou Hades, do grego. Essas palavras se referem basicamente à sepultura, que é um lugar simbólico onde estão os mortos em geral. Mas por que foi usado então a palavra inferno? A palavra inferno vem do latim infernum ou inferus, que significam o que está abaixo ou profundezas da terra, se referindo à sepultura comum da humanidade. A Bíblia mostra que as pessoas que estão na sepultura deixaram de existir. Deus determinou que a punição pelo pecado é a morte, não o tormento num inferno de fogo. Pense no exemplo de Adão e Eva. Será que o pecado deles não foi gravíssimo? Com toda certeza foi. Eles puxaram toda a humanidade para a sepultura ou para o inferno. Introduziram o pecado e a morte no nosso dia a dia. E o que será que Deus falou para eles? Será que ele disse: vocês, ó Adão e Eva, porque pecastes, sereis atormentados por teu pecado, queimando ardentemente em um fogo por toda a eternidade? Não foi isso, né? Nós sabemos que ali em Gênesis 2:17, que é onde Deus dá a ordem para não comer da árvore da vida, ele diz: mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Desculpa, eu falei árvore da vida, mas é árvore do conhecimento. Em Gênesis 3:19, Deus repete aquilo que já havia mencionado e diz, Gênesis 3:19, pode abrir na sua Bíblia: no suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará, e não queimará eternamente, ou irá para o inferno. A Bíblia deixa claro que a pessoa, quando morre, ela deixa de existir. Assim como disse Cristo em João 11, do 11 ao 14, ali Lázaro havia morrido. Jesus Cristo comparou a morte com um sono profundo. Os discípulos não entenderam quando ele falou que Lázaro estava dormindo, estava adormecido na morte. Então ele falou em alto e bom som: Lázaro morreu. Ele não disse: Lázaro é bom, foi para o céu e agora eu vou chamá-lo de volta para voltar à terra. Ele disse: morreu e não está vivo em outro lugar. Mas isso é outro assunto e deixemos para outro dia. Deus não mudou a sua punição para os que desobedecem às suas leis. Muito depois de Adão pecar, Deus inspirou um escritor da Bíblia para dizer que o salário pago pelo pecado é a morte. Ali em Romanos 6:23, pode ler na sua Bíblia. A ideia de um tormento eterno é repulsiva para Deus. Você pode ver também em Jeremias 32:35 que queimar filhos
é uma ideia absurda para Deus. Como ele mesmo faria o que ele odeia? Essa ideia é contrária ao ensino bíblico de que Deus é amor em 1 João 4,8. E ele quer que nós o adoremos porque o amamos e não porque temos medo de ser atormentado para sempre. Então, caso o seu líder religioso te disser um dia: se não pagar o dízimo você vai para o inferno, ou algo do tipo, tentando intimidar você, diga a ele: você também vai para o inferno. E explique a ele por quê. Muitos entendem que esse ensino do inferno é algo canônico, é algo digno de nota, porém não conhecem o passado dessa ideia, não sabem por que ela foi acrescentada nos ensinos cristãos. Outro motivo de você não precisar ter medo do inferno é que pessoas boas vão para o inferno. Você nunca escutou, você já deve ter escutado, na verdade, que pessoas más vão para o inferno. Mas as Bíblias que usam a palavra inferno, onde o texto original diz Seol ou Sheol ou Hades, dão a entender que homens fiéis como Jacó e Jó esperavam ir para o inferno. Gênesis 37:35 e Jó 14:13. Nessas Bíblias, o texto de Atos 2:31 e 32 diz que o próprio Jesus esteve no inferno, no período entre sua morte e ressurreição. Então fica claro que, quando essas Bíblias usam a palavra inferno, elas se referem simplesmente à sepultura. Mas então por que a Bíblia fala sobre lançar os iníquos no lago de fogo e enxofre? Se quiser saber mais segredos e verdades, dê um like nesse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que se apavora toda só de pensar que existe um inferno ou um purgatório. E comenta fogo e enxofre para eu fazer um vídeo explicando. Ou também pode comentar vida após a morte. Também podemos fazer um vídeo sobre isso. Mas lembrando, todo conhecimento exato está na Bíblia. Sempre perguntem onde isso está escrito. A palavra de Deus é clara e liberta você de medos absurdos criados por pessoas más que usam a palavra de Deus de modo corrompido. Esse foi o primeiro vídeo do canal Segredos e Verdades.